Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Biolodúvidas. Eu sou Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral. E lembre que meu canal tem aulas de Biologia para o ensino médio e para o ensino superior. Então se inscreve no meu canal que vale muito a pena. Pois bem, se você caiu aqui de paraquedas, você está assistindo aí a saga de desenvolvimento embrionário, a saga de embriologia. São vídeos que eu estou gravando no ano de 2017, onde eu estou fazendo a resenha desse livro aqui de embriologia, o livro de Sônia Maria Lauer e Casimiro Garcia. Essa aula aqui, você deve ter visto aqui já a temática, eu vou falar de fecundação, ela está dando aí continuidade à saga de embriologia 2017. Eu já gravei uma aula sobre espermatogênese, gravei outra aula sobre o processo de ovogênese, irei gravar agora um processo sobre o processo de fecundação e a próxima aula, talvez você já tenha postado quando você vai estar vendo esse vídeo, vai ser o desenvolvimento embrionário completo a partir da fecundação. Então, cara, assim eu vou estar finalizando aí a saga de embriologia 2017. Essas aulas elas são para ensino superior, porque eu trato de informações que elas não são abordadas nem no livro de ensino médio e nem em provas de vestibular. Então essa aula aqui é para quem está pagando embrio na faculdade, que com certeza vai lhe ajudar, beleza? Então, sem mais delongas, já falei que o material que eu uso é esse daqui, então tudo que eu venho a falar nessa aula eu tirei desse material. Patrick, por que você não tirou de outros materiais? É porque esse livro aqui, ele é tão bom que cada capítulo tem a sua bibliografia, então é um livro que é um compilado de vários outros livros. Então, é um livro que é foda. Então, confie nesse material aqui que ele é show de bola. Uma outra coisa importante, acontece muitas vezes de quando o aluno vai estudar embriologia e vai estudar o processo de desenvolvimento embrionário, ele acaba aí não entendendo muita coisa porque de fato não estudou a base, que é o processo de formação de gametas, já falei, tem aula aqui no canal, e o processo de fecundação. Lembre, para que possa acontecer o desenvolvimento embrionário de um organismo, é necessário que ocorra a fecundação. E também é necessário que eu entenda de onde é que vêm essas células. Por isso que é bom você assistir às aulas que eu já postei e você assistir essa aula. Na maioria das vezes, quando a gente vai explicar o processo de desenvolvimento embrionário, a fecundação acaba sendo um pouco, não é que esquecida, mas acaba não sendo tão enfatizada. Porque de fato a fecundação é a união dos gametas, mas existe muita coisa por detrás disso. Na aula que eu vou estar postando sobre o desenvolvimento embrionário como um todo, você vai perceber que eu vou falar rapidamente de fecundação. Já sabendo que eu vou falar rapidamente de fecundação, essa aula aqui é justamente para eu tratar de coisas que possibilitam o processo de fecundação e, consequentemente, vão possibilitar o desenvolvimento embrionário. Beleza? Então, se liga nesse slidezinho que eu preparei para você agora. Se liga aí. Preste bem atenção no que você vai ouvir aqui agora. Não é que muita coisa que é explicada para você seja errada, mas é que, na verdade, muita coisa sobre fecundação ainda está sendo descoberta. Muita coisa também sobre fecundação humana, ela é baseada na fecundação de outros animais. Ou seja, é feita uma comparação da fecundação que ocorre entre duas espécies de animais com o que acontece com a gente. Geralmente, os livros de ensino superior, quando vão falar de fecundação, não é que eles deixam de falar da fecundação humana, mas eles detalham a fecundação do ouriço do mar, que é um animal ao qual a sua fecundação é muito semelhante à dos humanos. Então, muita coisa que você vai estar ouvindo aqui é com base na fecundação de um ouriço do mar. Ah, Patrick, quer dizer então que isso não acontece com a gente? Acontece. Lembre o que eu acabei de falar. Muita coisa ainda está sendo estudada.
O objetivo dessa aula é só que você compreenda de um modo aprofundado como acontece essa entrada do espermatozoide dentro do ovócito secundário. Então se liga, vamos colocar aqui o ponteirozinho para poder ficar com destaque. Então se liga, a fertilização pode ser definida como o encontro e a fusão de duas células gaméticas, formando um indivíduo diferente daquilo que o originou. Patrick, os gametas são diferentes? São, os gametas entre si são diferentes. E o gameta masculino é diferente do gameta feminino. Quando o homem ele produz o seu gameta, tente lembrar disso. Ele é produzido através do processo de meiose. E a meiose, ela produz células diferentes. E caso eu te perguntasse o porquê que os gametas são diferentes, tanto espermatozoides como ovócitos, é porque aconteceu a separação dos cromossomos homólogos e ainda pode ter acontecido o crossover. Então, os gametas sempre serão diferentes entre si. E um detalhe, sempre vai entrar apenas um gameta dentro do ovócito, porque aqui a questão aqui é que o indivíduo que vai ser formado, ele tem que ter uma quantidade de células diploide, ou seja, o gameta ele é haploide, o gameta no caso o espermatozoide é haploide, o ovócito é haploide e da união desses dois materiais genéticos a quantidade de cromátides vai ser aquela de uma célula diploide. Então, para que tudo isso aconteça, para que não entre mais do que um gameta, para que aconteça a perfeita união do material genético feminino com o masculino, é necessário sim que diversas proteínas possibilitem esse mecanismo. Ok? Então aqui eu tenho aquela famosa imagem de um gameta entrando aqui dentro de uma célula. Uma fecundação explicada de um modo rápido aqui em 7 passos. Aqui tem o seguinte, o espermatozoide penetra entre as células foliculares. Essas células foliculares, eu já falei a vocês, são as células que estão formando a corona radiada, que eu expliquei que essas células foliculares sobreviveram aí após a ovulação. Aí aqui, parte da zona pelúcida é degradada pela reação acrossômica, acrossomal tá aqui, mas também é acrossômica. 3. Membranas plasmáticas do espermatozoide e do ovo se fundem. 4. O núcleo do espermatozoide é liberado no citoplasma. Após a liberação do citoplasma no núcleo, outros espermatozoides não podem penetrar. 5. As glândulas corticais liberam enzimas que endurecem e incham a zona pelúcida, que é o que vai impossibilitar que outros gametas entrem. E por fim acontece a cariogamia, que é a união dos gametas. Essa imagem ela narra tudo o que acontece de um modo bem simplificado. Não é à toa que quando a gente vai estudar o desenvolvimento embrionário, a fecundação só com essa imagem ela é entendida. Só que é claro que a gente está aqui para se aprofundar um pouco mais. Então a gente costuma, de um modo mais didático, separar em 5 etapas o processo de fecundação, que são eles: o encontro de gametas é uma etapa. 2. A reação acrossômica é outra etapa. 3. O reconhecimento espécie específica é uma terceira etapa. 4. O bloqueio da poliespermia. E 5º, a ativação de um metabolismo de adormecimento. E teria também um 6º, que seria a continuidade do processo de meiose do ovócito. Mas essas 5 etapas, elas relatam detalhadamente o que está acontecendo ali. Mas é claro, minha gente, pelo amor de Deus, que isso aqui é só um modo didático de ser entendido. Tudo isso aqui vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Mas olha que interessante. Bilhões de gametas são liberados aí pelo homem. E como é que esse gameta ele consegue ir para onde está o ovócito secundário?
Talvez você nunca tenha se perguntado isso. É mesmo, Padre? Tá lá, o tchaca-tchaca lá rolando e tal, quando o cara ejacula. Como é que o gameta ele vai exatamente ali para uma trompa, onde ele vai estar encontrando lá o ovócito? Beleza? Isso aí é uma informação bem bacana que eu quero que você entenda agora, quando eu for falar sobre o encontro dos gametas. O encontro dos gametas não é um negócio ao acaso, não. É um negócio que ocorre com uma lógica bem interessante. Lembre também que isso daí foi tudo percebido na questão da fecundação do ouriço do mar. Então se liga só, o líquido folicular proveniente dos folículos o líquido folicular proveniente dos folículos de Gaff, então bora colocar assim, ó. O líquido folicular proveniente dos folículos de Gaff possui uma substância que atrai os espermatozoides por quimiotactismo. Então, aqueles folículos que eu falei a vocês, que formam ali aquela corona radiada, eles acabam possuindo substâncias que atraem o espermatozoide até o ovócito secundário. O nome dessa reação a gente pode chamar de quimiotactismo. Uau, Patrick, então o gameta ele é atraído. E como foi que foi percebido isso? Através de 300 experimentos, através do isolamento de proteínas. Então, como foi que isso foi estudado, né? Já que foi estudado como? Olha só, como foi que foi percebido isso? Eu fico tão empolgado quando eu explico embriologia que eu tenho que ter calma. Como foi que foi percebido que os gametas eles eram atraídos para o ovócito secundário? O ovócito do ouriço do mar libera uma proteína chamada de Resacti. Lembre, a fecundação de um ouriço do mar é o que é mais estudado quando vai estudar a fecundação humana. Então, com a gente também acontece semelhante. Então, o ovócito do ouriço do mar libera uma proteína chamada de Resacti. Essa proteína atrai espermatozoides exclusivamente da espécie. Então, já começa daí a questão de compatibilidade. Muitas pessoas diziam assim, ei, se o cara lá, não sei, transa lá com um animal diferente, com um jumento, o cara vai pegar uma égua, o cara lá, não, um jumento, o cara vai lá cruzar com um jumento. A incompatibilidade que vai acontecer dos gametas não é no nível de DNA, não, é no nível de quimiorreceptores, tanto das coronas radiadas que vai ter aquele gameta, como também das zonas pelúcidas, como também da membrana plasmática. Entenda, meu filho, só é possível dar origem a um organismo com uma quantidade ideal de cromossomos se eles forem da mesma espécie. Ah, Patrick, mas tem espécie diferente que cruza e gera indivíduos inférteis. Isso aí são o que chamamos de raras exceções que isso pode acontecer. Então não é você que está vendo esse vídeo aí que vai querer cruzar com um passarinho para ver se vai nascer o homem passarinho, não. Não é assim, não. As incompatibilidades iniciam a partir do momento até desse mecanismo de atração do espermatozoide até o ovócito secundário. Então, no ouriço do mar foi percebido aí essa liberação dessa proteína que atrai os gametas, ok? Uma outra coisa ideal que acontece é o seguinte, que é muito conhecido e basicamente aqui eu termino a parte do slide que eu queria mostrar para vocês. A reação acrossômica e o reconhecimento espécie específica. Lembre, eu não vou falar aqui de morfologia do gameta não, porque você já assistiu a aula de espermatogênese. Mas o complexo de Golgi, ele sofreu um processo de diferenciação e se tornou uma estrutura que está na cabeça do espermatozoide, chamado de acrossomo, e é rico em enzimas extremamente importantes para o processo de penetração do gameta no ovócito. Essas enzimas, esse acrossomo, ou melhor, ele é rico, ele tem um pH muito baixo. E lembre, quanto menor o pH, mais ácido é a substância.
Então o acrossomo tem um pH muito ácido, que é o que vai possibilitar aí a degradação da zona pelúcida, para que ocorra o processo de entrada do gameta. Então se liga só, a liberação do conteúdo acrossômico através de glicoproteínas que promovem outra coisa. Não é o gameta que vem e bate, e libera, não. Também as imagens, olha, as imagens, se não tiver uma boa pessoa lhe explicando, você vai entender o seguinte, que bateu aqui e liberou. E não é bem assim. Diversos gametas tocam lá a corona radiada, diversos. Só que também existe uma compatibilidade do gameta com a corona radiada. Se liga. Liberação do conteúdo acrossômico através, ou seja, para que ocorra a liberação do conteúdo do acrossomo, ocorre através de glicoproteínas que promovem a despolarização da membrana plasmática do espermatozoide e, consequentemente, a entrada de íons de cálcio, o que vai aí, consequentemente, ativar a degradação aí do complexo de Golgi na condição de acrossomo e a liberação de enzimas que irão degradar toda essa parte. Porra, Patrick, e eu achava que qualquer gameta que encostasse já acontecia a bagaça aí. Não. Lembre, existe todo aí um complexo de compatibilidade de glicoproteínas, beleza? E olha agora isso daqui. A zona pelúcida é basicamente o último estágio para que se atinja a membrana plasmática. Se o negócio só para acontecer a liberação do acrossômico é hiper mega específico, e para penetrar na zona pelúcida, meu amigo, que consequentemente vai penetrar dentro da membrana plasmática, todo um complexo de reconhecimento de espécie específica acontece. O gameta de duas espécies diferentes. Pode até acontecer que um gameta de uma espécie diferente tente fecundar uma outra e ele consiga até mesmo entrar aí na corona radiada, penetrar a corona radiada. Mas quando chega nessa questão de reconhecimento da zona pelúcida, um complexo de glicoproteínas também vão estar trabalhando nessa questão do reconhecimento. Eu coloquei aqui algumas, porque existem várias. Ó, eu coloquei aqui a ZP3, a ZP2, a ZP1. Existe um espaço pervitelino que no caso mulheres, não vai ter esse espaço não. E se tem, ele é muito reduzido. Para que aconteça aqui, ó, o contato com o ovócito. Então se liga, glicoproteínas ZP1 e ZP2, tá aqui, ó, as glicoproteínas colaboram na fixação do espermatozoide à zona pelúcida. Velho, até isso é foda. Até a questão da fixação do espermatozoide é gerenciado por glicoproteínas. Se você até aqui não deixou o seu like nesse vídeo pela beleza que é o processo de fecundação, você infelizmente não é um amante da biologia. Puta que pariu. A ZP2 é necessária para manter o acrossomo unido à zona pelúcida, enquanto que a ZP1 intercruza a ZP3 com a ZP2. É como se acontecesse um encaixe perfeito para possibilitar, a partir daí, vamos voltar aqui para a primeira imagem, a entrada do centrossomo, que a imagem aqui não está mostrando, mas existe sim o centrossomo, que é a região onde vai produzir o centríolo, e o material genético masculino. Consequentemente, vai acontecer a cariogamia, que é a união dos gametas, a união dos materiais genéticos. Patrick, aquele lance de que só entra uma mitocôndria, ela é verdade? Ela é verdade, mas esse fato aí é um fato basicamente exclusivo da espécie humana. Alguns animais
pode sim acontecer a sobrevivência de algumas mitocôndrias que, consequentemente, irão entrar dentro do citoplasma do ovócito. Beleza? Eu quero agora que você filtre as informações que eu vou dar a partir de agora sem slides. Se liga aí. Então, beleza. Como você pode perceber, até aí o gameta já vai estar entrando. Eu expliquei para você que vai estar havendo aí uma tremenda compatibilidade de glicoproteínas. A questão também da união das cromátides masculinas e femininas. Também existe uma espécie de especificidade de ligação. Ou seja, o negócio é muito complicado. Não é que seja muito complicado não, mas é muito específico. Então, cara, para você que está vendo esse vídeo aí agora, lembre, Patrick um dia me falou que eu estou vivo aqui, proveniente de uma fecundação que, brother, proveniente de um desenvolvimento embrionário hiper mega complexo. Agora entenda uma coisa, os mamíferos, as mulheres no caso, elas têm o seu ovócito estacionado em metáfase 2. Eu falei isso daí lá no processo de ovulogênese. Uma coisa que é bem interessante é o seguinte, por mais que a ciência tente explicar tudo, tem muita coisa que de fato a gente não sabe o porquê que acontece. E cada vez mais e mais estudos são feitos para saber se aquela mesma coisa que acontece com um animal acontece com a gente. Como eu falei no início da aula, basicamente toda essa fecundação ela foi estudada com o ouriço do mar, que não é um humano, é um animal, mas é muito semelhante, a fecundação é muito semelhante com a nossa. Por isso que é um animal escolhido como padrão para poder estudar o processo de fecundação. Mas um fato é, muitas perguntas ainda não tem uma resposta absoluta para aquilo. Por exemplo, nem sempre quando acontece o processo de fecundação, nem sempre, quando eu falo nem sempre, é te dizendo que não é obrigado que siga o processo de desenvolvimento embrionário. Pode acontecer a fecundação e não acontecer a cariogamia, que é a união das cromátides masculinas e femininas. Pode acontecer isso. Uma outra coisa, existe todo um complexo proteico que gerencia os acontecimentos que ocorrem no citoplasma do ovócito após a fecundação. Para você ter uma ideia, até a fase de gastrulação não está acontecendo processo de transcrição. Cara, olha que foda. Aconteceu a fecundação e bererê e tal, tudo mais, virou uma blástula, uma mórula. Olhe, só vai acontecer um processo de transcrição lá para a fase de gastrulação. Ou seja, não existe produção de RNA. Por que é que não existe? Todos os estudos apontam que são para fatores de proteínas que impossibilitam o processo de transcrição de RNA. Mas tem um pequeno detalhe, não existe transcrição, mas existe tradução de uma diversidade de proteína que vai garantir que aquele ovo ali, ele se torne novas células a partir de mitoses sucessivas que acontecem após o processo de fecundação. Eu estou sendo tão cauteloso a estar falando isso porque é com base em várias referências diferentes. Existem diversas proteínas que, na moral, não tem necessidade de você saber o nome. Mas, gente, é tanta proteína, mas tanta proteína que existe nessa fase inicial da vida, inicial após o período de fecundação, que você nem imagina. Só aqui nesse livro aqui, eu listei quase 15 proteínas que auxiliam ali toda a questão dos inícios das divisões celulares de mitose que irão acontecer a partir do processo de fecundação. Mas como um todo, essa aula aqui foi só para te mostrar o quanto é lindo esse processo de fecundação e te mostrar também que as coisas não são tão simples assim não. Não é um gametazinho veio e juntou com outro gametazinho não. Você viu aí que tem toda uma reação
de compatibilidade entre o gameta e entre a corona radiata, entre a zona pelúcida, entre a membrana plasmática, complexos existentes aí que garantem que um só gameta entre. Beleza, pessoal? Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês sobre fecundação. Eu espero muito que você tenha gostado. Se eu não pude responder aquela perguntinha que você tinha, você pode colocar aqui nos comentários que eu faço questão de tirar para você essa resposta, dar para você essa resposta, beleza? Se você gostou, deixa o seu like e até a próxima aula. Valeu!